Hashtag 1, a crise da ciência 1.0, e eu vou falar da crise da ciência 1.0 muito baseado no Brasil. Então, o que a gente vai discutir aí? Existe aí uma coisa interessante que a gente tem que começar a discutir, é o seguinte: por que o ser humano criou a ciência? Vamos começar do zero. Por que a gente criou a ciência? Por que a gente inventou uma coisa chamada ciência? Que a gente passou a chamar ciência. Vai lá atrás, você vai ver, né? Existe uma lógica, que é a seguinte: existem problemas que você resolve rapidamente. Problemas simples de resolver. Toda vez que você começou a ter problemas que não são simples de resolver, são mais complexos, você começou a ter necessidade de ter gente para estudar aqueles problemas. Né? E aí você começou a criar especialistas para resolver aquele problema. A ciência é isso. A ciência, a base da ciência, o fundamento da ciência, lá atrás é isso. A ciência vem ao mundo para resolver problemas complexos, para resolver problemas que as pessoas, de maneira geral, não conseguem resolver. Né? Então a gente precisa de pessoas, tempo, laboratórios, pesquisa, estudos, etc., trocas de informação, etc., para aprofundar determinados problemas. Né? Então a ciência, ela parte, desde o primeiro momento, ela parte de problemas. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Popper, tem até o livrozinho dele aqui, ó, que eu, de repente, sugiro a você dar uma olhada, né? E, inclusive, eu uso, logo no início da minha tese de doutorado, eu digo lá, ele diz, né, que o Karl Popper, ele diz o seguinte: nós não somos estudantes de assuntos, nós somos estudantes de problemas. Ele, quando fala isso, ele vai quebrar com uma série de coisas que estão acontecendo hoje na ciência. Então, quando a gente vai questionar essa ciência que a gente está fazendo, a gente tem que questionar ela, né, na sua base filosófica. Então, o que acontece? Quando a gente coloca que a gente está estudando problemas, quando a gente coloca que a gente tem compromisso com os problemas, a gente está indo nos princípios da ciência. Porque o ser humano, né, a sociedade, quando ela diz assim: eu vou investir em universidades, em pesquisa da universidade, eu vou investir na ciência, eu vou investir na academia, ela está querendo de volta um retorno. Né? Da mesma maneira que a gente está hoje questionando os parlamentares, que a gente está investindo dinheiro nos parlamentares e eles não produzem leis, né? O que a gente pode questionar da ciência é que a gente está investindo na ciência e eles não resolvem e não apontam soluções. Não apontam soluções para os problemas que a gente tem hoje. Né? Não apontam essas questões. Quando a gente vai analisar aí, né, o que a gente está chamando aí as revoltas de junho no Brasil, né, as revoltas de junho no Brasil, elas aconteceram. Não era o caso da ciência estar dizendo assim: isso aí vai acontecer, a gente vai fazer dessa maneira, a solução é essa, etc. Não, não tem estudos, né? Não tem possibilidade de você estudar isso. Então, a primeira questão básica, quando a gente vai fazer uma revisão sobre a ciência, é discutir o seguinte: para que serve isso? Então, para que a gente tem esse objetivo? A gente quer que a ciência resolva problemas, que traga soluções para problemas complexos. E quais são, então, os problemas que as pessoas querem ver ser resolvidos? Então, a sociedade, ela tem que se posicionar. Da mesma maneira que ela está querendo se posicionar em relação aos políticos e ao governo, ela tem que se posicionar em relação à academia. Ela tem que dizer: nós queremos soluções. E os problemas que a gente tem para resolver são essas prioridades aqui. Né? Quer dizer, então você vai ver, por exemplo, quais são os esforços que a academia está fazendo na área de transporte, na área de saúde e na área de educação. Quais são as inovações que a gente está criando nessas áreas, metodologias, estudos e pesquisas, etc. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre como a gente está trabalhando essas questões e como é que a ciência está se voltando para ela mesma. Eu volto na hashtag 2.